Tem solução, Osni, tem solução. Estou gostando das perguntas, viu? A gente tem afinidade com o tema, porque a gente defende isso há muito tempo, né? Correio de Atibaia nas eleições 2020. Patrocínio Unifat. Vestibular 2021 Unifat. Inscreva-se já. Prova online dia 30 de novembro. Olá, essa é uma série de entrevistas do Correio de Atibaia para as eleições 2020. Hoje nós vamos conversar com Daniel Martini. Daniel, bom dia. Tudo bom. Daniel é graduado em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele tem 38 anos, é advogado especializado no ramo trabalhista. Na esfera pública, foi secretário adjunto de Assuntos Jurídicos de fevereiro de 2009 a dezembro de 2010. Foi coordenador da Defesa Civil Municipal em Atibaia e chefe de gabinete da Prefeitura, cargos que ocupou também em 2012. Daniel é vereador no município desde 2012. Daniel, Atibaia está recebendo um grande número de pessoas que vêm para cá trabalhar e outras que vêm para passar uma temporada, né? Muitas vezes por conta da pandemia. O impacto desse aumento da população na cidade já pode ser sentido com uma redução na oferta de água promovida pelo SAAI, em função até do excesso do calor e da falta de chuvas, né? Como o poder público, como o poder municipal pode se planejar para essa realidade nesse mundo pós-Covid? Excelente pergunta, Osni. Bom dia a todos que acompanham o canal. É um prazer aqui ter essa oportunidade de conversar com vocês, falar um pouquinho da nossa cidade. É um período eleitoral, mas o assunto é importante, ele vai muito além disso, né? Essa questão que você trouxe, para mim, ela é fundamental e ela está no seio de uma discussão que a gente tem feito há alguns anos na Câmara Municipal e ela vem de forma mais clara, mais nítida, notória, quando a gente discute lei de uso e ocupação de solo. Para mim, uma das legislações mais importantes que se tem no município é, por meio desse tipo de instrumento legislativo, que você ordena a cidade, o que pode, o que não pode em cada região. É um instrumento para se fazer um planejamento, tanto a curto quanto médio e longo prazo. A lei de ocupação de solo é um subproduto do plano diretor, que nesse momento também está em discussão na Câmara Municipal. E esses problemas que nós temos enfrentado hoje são fruto, na verdade, de talvez uma lei de uso e ocupação de solo que não planejou a cidade para um crescimento futuro. E sempre que a gente tem uma situação como essa, o poder público acaba tendo muita dificuldade para suprir a demanda que é criada pela própria população. A gente tem dito durante as nossas caminhadas, inclusive no nosso entendimento de cidade, que crescimento demográfico não é sinônimo de desenvolvimento. Muito pelo contrário, se esse crescimento demográfico ele não vier acompanhado de um planejamento de infraestrutura urbana para que possa suportar os impactos desse adensamento populacional, nós teremos sérios problemas. Problemas de mobilidade urbana, como nós já vemos em alguns pontos, em alguns locais da cidade, em determinados períodos do dia. Problema com saneamento básico, e aí a gente fala em outro, a gente também fala de água. E tantas outras situações que acabam trazendo diversos prejuízos para a população no dia a dia, né? A falta de um serviço médico adequado, a falta de uma disponibilidade de vagas em creches no município. Isso tudo é fruto de uma falta de um planejamento específico. Atibaia, um lado bom da história, nossa cidade é muito bem vista por onde a gente anda, né? As pessoas, cidade das flores dos morangos, você é de Atibaia, que legal, um dia eu quero poder mudar para lá, quando eu me aposentar eu e minha família ir para Atibaia. As pessoas falam muito isso para a gente. Isso é positivo, é legal que as pessoas queiram vir para Atibaia, queiram estar onde a gente está, reconheçam as virtudes do nosso município. E o poder público, nesse contexto como um todo, tem que realmente entender que esses atrativos que trazem as pessoas para a nossa cidade, eles precisam ser preservados, né? As nossas características históricas, naturais, elas não podem ser perdidas, vamos colocar assim, em nome de um pretenso crescimento. É possível se desenvolver de forma sustentável, garantindo aquilo que a gente tem de mais precioso,
a qualidade de vida da nossa população, aquilo que nos trouxe para Atibaia em um determinado momento da nossa vida, aqueles que não são nascidos aqui. Isso é o papel do poder público, entender, ter uma linha clara de governo, de proposta de desenvolvimento sustentável, realmente cuidando daquilo que é mais caro para nós. Nós estamos na Alameda Lucas Nogueira Garcês e essa preocupação já vem desde a época que o Lucas Nogueira Garcês era prefeito aqui, né, com a criação do SAAI. E você falou em adensamento, esse adensamento se dá principalmente nas periferias, né? Se dá nas periferias, de certo modo olhando para o passado, né, em algumas ocasiões de maneira desordenada, e também se dá hoje em áreas da cidade por meio de verticalização, né? E é algo que para nós é bastante preocupante. A verticalização, ela é possível de ser feita na cidade. A grande questão é em quais são esses locais que a verticalização deve ser priorizada pela administração pública e em quais locais ela não deve acontecer. A gente tem um entendimento claro sobre isso, a gente coloca isso nas discussões na Câmara Municipal, por N motivos, né? Primeiro, pela própria característica da cidade, a gente estava falando um pouquinho na primeira resposta, né? Nós acreditamos que a gente tem uma região aqui privilegiada, um presente de Deus para nós, que é a Serra do Itapetinga, um monumento natural da Pedra Grande, ambos tombados pelo Estado, devido à sua riqueza de fauna, de flora, a beleza cênica, inclusive, consta como uma das razões do tombamento. E a gente não acha que é razoável, né, a gente verticalizar numa região em que a gente vai tirar essa vista, essa paisagem que traz tanto turista, tanto visitante para a nossa cidade. Além disso, muitas vezes essas regiões não estão preparadas para um adensamento. Né? É uma questão muito básica. Né? Quando nós vemos uma área, um terreno em que vive uma família, você tem demanda de mobilidade urbana para uma família, demanda de água para uma família, demanda de esgoto para uma família, de serviços públicos para uma família. Quando você pega nesse mesmo terreno e verticaliza, você constrói um edifício de 5, 6, 7, 10 andares, 2, 4 apartamentos por andar, é só a gente fazer a conta quantas famílias passam a viver naquele mesmo terreno. E o serviço público precisa chegar para todas essas novas famílias. Nós estamos prontos para isso? Né? Quando um empreendedor ele apresenta um projeto desse na cidade, são exigidas todas as contrapartidas necessárias para o impacto que ele vai gerar por conta desse empreendimento. Essa é uma discussão que está no seio da questão do desenvolvimento sustentável da cidade. Né? Preparar uma cidade adequada para as pessoas. Porque, caso contrário, nós vamos ter cada vez mais problemas como nós estamos vivendo hoje. Especificamente falando da falta de água, que hoje a razão que a administração apresentou para a cidade é que as chuvas diminuíram no período, que houve uma poluição no córrego do Onofre. Essa poluição ela veio acompanhada de muitos aterros que inclusive foram presenciados, vistoriados por vereadores aqui. O Michel, que nos acompanha, está conosco, inclusive em loco, fez uma verificação de uma região próxima ao córrego que estava sendo aterrado. E por conta disso, a captação de água do Imperial e Cerejeiras é feita ainda no córrego do Norte, hoje ainda é feita, e a população está sofrendo com isso. Há algum tempo existe um projeto já para que essa captação não seja do córrego do Norte, já que ele não tem tanta capacidade assim para atender tantas famílias que moram nesses bairros. E é por isso que existe o projeto da Estação de Tratamento de Água Central da cidade, ao lado do SAAI, que está em desenvolvimento desde 2014. Com a conclusão dessa obra, muito provavelmente toda a cidade conseguirá ser atendida com essa estação de tratamento de água. Mas a obra atrasou, não foi entregue no prazo, e aí somado a essas questões de cunho ambiental e também climatológico que ocorreram nos últimos dias, parte da população está sofrendo com a falta de água num momento extremamente delicado, por conta da pandemia do coronavírus e também por conta das altas temperaturas que nós temos vivenciado. Então, na realidade, a questão ambiental não é só a questão da mata, das árvores, você tem aí a ocupação desordenada, você tem, inclusive, a questão da especulação imobiliária, que em Atibaia é uma coisa bastante complicada, né? Isso tem solução? Tem solução, Osni, tem solução. Estou gostando das perguntas, viu? A gente tem afinidade com o tema, porque a gente defende isso há muito tempo, né? A gente tem o costume de dizer que a sustentabilidade ele é um eixo transversal. Ele conversa e dialoga com a implementação de todas as políticas públicas de uma administração.
E isso é relevante nesse momento, né? Porque a sustentabilidade ela não fala simples e unicamente, olha, nós vamos preservar a natureza, vamos impedir a derrubada de árvores. Não é isso, absolutamente não é isso. Pode ser isso em um determinado momento, mas dentro de um contexto muito maior. Quando a gente entende que a preservação do meio ambiente ela é geradora de riqueza para o município, ela potencializa a criação de emprego e renda para uma cidade turística como é Atibaia, muda a forma como você enxerga uma questão de proteção ao meio ambiente. Eu tenho falado muito isso. Né? A nossa serra aqui, a Pedra Grande, muita gente vem nos visitar por conta disso, e se a gente consegue criar essa cultura no município, desde as escolas, da primeira infância, mostrando o que nós temos no nosso município e a importância de preservar, que talvez a preservação desse espaço e de tantos outros que a gente tem no futuro vai ser a garantia de um emprego, de um posto de trabalho, seja na rede hoteleira, seja na rede gastronômica da nossa cidade, bares, restaurantes, que recebe muitas pessoas aos feriados, aos finais de semana, começa a mudar o entendimento, né? Ainda que não seja pela razão correta, que por si só a natureza ela deve ser preservada, é a garantia que a gente tem no futuro das próximas gerações. Essa questão de alteração de regime de chuvas que nós estamos vivendo, altas temperaturas, isso está diretamente ligado, né, com ações da humanidade sobre a natureza e não é por falta de aviso. Né? A gente tem um receio muito grande, né? Discutiu-se muito isso no ano passado com a questão da Amazônia, né? Estudos e mais estudos feitos por ambientalistas, climatologistas apontam que se chegar num determinado grau de desmatamento da Amazônia, o nosso regime de chuvas aqui em São Paulo pode mudar completamente. Existe uma possibilidade que não vai, espero que não aconteça, né? De chegar ao ponto do clima ser alterado por uma característica desértica. Por causa dos rios voadores que vêm lá de cima e vêm para São Paulo e tal. Exatamente, os rios voadores, né? Para quem ainda não tem afinidade com o tema, vale a pena jogar aí na internet rios voadores, vai entender exatamente o que a gente está colocando. Então é um discurso muito sólido acerca de sustentabilidade. Se a gente realmente quer um futuro melhor para a nossa geração e para as próximas, principalmente, a gente precisa começar a tomar algumas medidas hoje. A gente fala muito isso, né? Uma árvore, essa sombra gostosa que a gente tem, um fruto que você às vezes tira de uma árvore, é porque alguém colocou uma sementinha lá há muitos anos. Ela não dá sombra da noite para o dia. Muito pelo contrário. Né? Então alguém plantou, alguém regou e passado muitos anos alguém está desfrutando de uma sombra, de um alimento, enfim. E política pública é assim que se faz. Alguém começa, outros dão continuidade e outros podem desfrutar se a política pública for sólida e bem construída. Você falou agora há pouco da educação, né, das crianças desde pequenas entenderem a importância da Pedra Grande e dessa exuberância que a gente tem da natureza. Em relação ao turismo, como é que a gente pode aproveitar essa demanda com essa possibilidade que a gente tem de aproveitamento dessas belezas naturais para esportes radicais? Existe uma preocupação de vocês com esse tema também? No pós-pandemia, obviamente, né? Existe sim, Osmin. A gente acredita que, por si só, a gente recebe muita visitação da forma como já existe, né? Tanto a Serra do Itapetinga quanto a Pedra Grande e outros atrativos da nossa cidade. Hoje eles são espaços, né, públicos tombados, sob gestão, inclusive, do governo do estado de São Paulo. E o que nós acreditamos é que uma parceria em conjunto, né, como a prefeitura tem buscado há alguns anos também, pode ajudar muito na elaboração de planos de visitação ordenados, como nós temos em tantos outros lugares do mundo. Né? De modo que você continue a preservar aquilo que existe e explorar ainda de uma forma mais clara, mais segura para o turista, todos os caminhos, as trilhas, enfim, né? E a exuberância que a gente tem com a natureza. A gente tem uma possibilidade muito legal também na nossa cidade de desenvolver um agroturismo, por assim dizer. Cidade das Flores e dos Morangos, né? Criar uma rota de visitação interessante de plantações, de fazendas, muitas vezes. Atibaia tem muita história, 356 anos, e é muito interessante como a gente consegue integrar isso. Né? Outros roteiros também, muita gente faz um turismo religioso na cidade. Então, quando você consegue dialogar todos esses segmentos, a gente tem uma rede de turismo, mais opções para oferecer para aqueles que nos visitam. A rede de hotelaria já é muito bem estruturada, né, no município.
Então, grandes hotéis, já é um destino turístico natural, temos um turismo corporativo muito grande, empresas que vêm para os nossos resorts e fazem suas convenções, seus eventos. Então, acredito que a prefeitura ela tem condição de, obviamente, dialogando com os responsáveis, né, no caso, por exemplo, gestão do Parque Estadual da Serra do Itapetinga e da Pedra Grande, e também com outros segmentos, aprimorar, azeitar a questão de roteiros turísticos na nossa cidade. O setor fortalece o setor da gastronomia e, sem dúvida nenhuma, é um segmento que gera emprego, gera renda e traz muita possibilidade de crescimento para a nossa cidade. Daniel, a infraestrutura me parece que é uma área em que toda a campanha eleitoral é muito forte, né? As pessoas falam em construir, em transformar a cidade. A gente vê que a cidade passou por um processo de transformação muito grande, né? As vias asfaltadas, iluminação, sinalização. Nesse sentido, como é que vocês pretendem trabalhar essa questão? Porque a gente tem uma boa impressão de Atibaia, existem coisas a serem feitas, tem que ser melhorado, como é que você enxerga isso? A transformação da sociedade, eu digo isso bastante com as pessoas que a gente tem conversado, ela passa por uma continuidade, um avanço daquilo que foi feito ao longo da história. Né? Como eu disse aqui na resposta anterior, Atibaia é uma cidade muito antiga. E para nós chegarmos até aqui, muitas pessoas, muitas administrações contribuíram com o crescimento da cidade. Então, algumas administrações focaram em determinado segmento para que outras administrações com esse problema resolvido pudessem investir em outros segmentos. E a gente pode falar isso com bastante tranquilidade, né? Investimentos maciços que foram feitos na educação no passado, hoje estão dando fruto, né? E mérito das administrações que deram continuidade aos investimentos maciços que foram feitos na educação pública, por exemplo. A questão da saúde, nós tivemos um governo, o Dr. Denis, por exemplo, que investiu maciçamente em saúde, né? Trouxe o AME para a cidade com muito esforço, que é um programa do governo do estado de São Paulo, mas que se a prefeitura não tivesse disponibilizado uma área, inclusive um prédio próprio para instalar na cidade, não teria vindo para cá, teria ido para outro município. Fez a UPA, Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras, que auxilia muito a população imperial, Cerejeiras, Caetetuba, né, um pronto atendimento extremamente importante para aquela região. O SAMU, trouxe o SAMU para o município. Então, investimentos maciços na área da saúde foram feitos na administração dele. Muita coisa de asfalto e pavimentação do Jardim Imperial já tinha sido feito também em administrações passadas. Muitos projetos com captação de verba do governo federal para a realização de obras de pavimentação asfáltica foram projetados, inclusive, em períodos anteriores, né? e foram concretizados na atual gestão. Então, essa política da continuidade daquilo que está sendo feito é muito importante. Né? Porque, às vezes, o pessoal fala, trocou o governo, então vai mudar tudo que está sendo feito. Absolutamente, não tem razão para se fazer isso. Né? E precisa ter tranquilidade para olhar para trás e reconhecer como todo mundo que passou em determinado momento na administração pública contribuiu de alguma forma. Uns mais, outros menos, alguns mais restritos de acordo com a realidade orçamentária daquela época, outros com uma situação mais favorável em termos de execução de orçamento. E isso é feito com continuidade. Essa administração avançou no asfalto, avançou também em questões de manutenção de vias públicas, canteiros centrais. Isso é algo que nós, sem dúvida nenhuma, daremos continuidade. Agora, o que a gente tem feito, com muita responsabilidade também e clareza, às vezes a gente chega em algumas reuniões com a turma e fala assim, olha, vocês estão acostumados a ouvir muitas promessas nesse período de campanha. Vamos fazer, vamos acontecer. E a gente tem sido muito responsável, principalmente considerando esse momento que a gente vive, da pandemia, que causa um impacto na economia enorme. A gente não tem a menor condição de prever hoje, com responsabilidade, como é que a economia vai se comportar nos próximos anos. Né? A gente acredita que sim, vamos sair num ascendente, numa curva ascendente de crescimento econômico, mas pode acontecer que tenha algum solavanco, algum percalço que impacte, né, na questão do orçamento municipal. Desse modo, prometer obras faraônicas, acredito que não seja o melhor caminho para um administrador público. Né?
Até porque nem sempre a obra faraônica é o que resolve o problema da população. Às vezes uma questão muito simples, barata e eficiente que vai melhorar a mobilidade urbana, né? Não necessariamente construção, alargamento de vias, construção de viadutos, não necessariamente isso. Quando a gente fala de alargamento de vias, se a gente não tem uma política clara, um entendimento, a gente precisa ter um transporte coletivo de qualidade, meios alternativos de locomoção no município, priorização, inclusive, do pedestre, né, nas vias públicas, né? Um entendimento de descentralização de administração pública, que permita ao cidadão conseguir fazer tudo que ele precisa próximo da sua residência, com equipamentos públicos de qualidade também, sem a necessidade, muitas vezes, de fazer um deslocamento enorme até o centro da cidade. Se a gente não agrega todo esse entendimento, por mais que se alarguem vias, construam novas avenidas, no pouco espaço de tempo, elas estarão sobrecarregadas. Né? E aí serão obras em cima de obras, obras em cima de obras, e simplesmente, em um determinado momento, não dá conta. Seja por orçamento, seja por questão espacial. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? A gente fala muito de cidade em 15 minutos, conceito de smart city, e agregar esses modais de transporte, né, para que a gente consiga diluir a carga de veículos nas ruas e que a população continue tendo mobilidade de forma adequada na cidade. Você tocou num ponto interessante que é a economia. A gente está vivendo um momento bastante difícil e você disse que a gente pode, na volta, não saber se vai ter aí grandes possibilidades ou não na economia. Vocês pensam alguma solução ou alternativas para a economia em Atibaia, cuja área mais forte que a gente percebe é a área do comércio e um pouco a indústria, né? Existe essa preocupação? Existe algum projeto, alguma ideia para movimentar a economia da cidade? A preocupação é muito grande porque, primeiro, trata-se da vida das pessoas, né? E a gente sabe que o emprego, a renda é fundamental para que o cidadão, primeiro, consiga levar o sustento para sua casa e até uma questão emocional, moral. A gente sabe como é importante para a pessoa ela ter o seu afazer e a condição de realmente gerar renda e sustentar sua família. Vai além de uma questão material, ela é muito maior que isso. A nossa preocupação com a economia não é um privilégio nosso, né? Acho que o mundo inteiro está passando por isso nesse momento. E a questão da necessidade de ter uma gestão extremamente coerente e preparada para enfrentar esse momento, ela é fundamental. Quando a gente fala isso, por quê? Se de fato nós tivermos uma queda de arrecadação, uma retração da economia, o poder público ele vai internamente começar a ter que fazer alguns ajustes para que serviços essenciais sejam mantidos, né, para que a população tenha o seu atendimento. Então, o planejamento começa internamente, dentro da casa da gente, né? Alguns ajustes que serão necessários caso essas previsões aí orçamentárias, por exemplo, a Prefeitura apresentou um orçamento para o ano que vem na casa de 616 milhões de reais. Mas é uma previsão. Se esse orçamento ele não se confirmar, a Prefeitura, obviamente, na gestão, seja quem for o prefeito, ele vai ter que apertar o cinto, fazer alguns cortes para que isso possa se adequar à realidade orçamentária de fato consolidada. E a questão da economia se faz muito através de, quando é possível, dentro da questão orçamentária, investimentos, concessões, isenções, né, estímulos para atrair empresas, para que o comércio consiga funcionar de uma forma melhor, campanhas, né? Algumas coisas dá para fazer sem necessariamente ter muito recurso, né? Mas criando uma consciência coletiva, estimulando o nosso cidadão a consumir no comércio local, né? Hoje a gente sabe que tem um e-commerce muito forte no mundo, mas às vezes a prefeitura conseguindo fazer algumas campanhas estimulando o cidadão a ir para a rua, talvez aquilo que ele está gastando no e-commerce, buscar priorizar o comércio local. Às vezes são questões simples que a gente consegue resolver. Outras passam de fato por incentivos. A gente sabe que o comércio, a indústria sofreu muito nos últimos anos com um aumento dos impostos na nossa cidade. Retirada de isenções de tributos imobiliários também causaram um impacto na economia no comércio local. Então a gente teve que demitir um ou outro funcionário para conseguir pagar o custo daquela taxa que havia uma isenção até 2017. O aumento abusivo do IPTU, que na maioria das vezes é pago pelo locatário, né, no contrato de locação,
você paga a locação, os tributos, encargos, ficam a cargo também de quem está alocando. A gente sabe que muitas áreas do comércio da cidade são locadas. E isso impactou demais o comércio. E como a gente reverte isso? É possível chegar e fazer uma promessa que vai ter redução no valor do imposto hoje? Da forma como foi construído até aqui, é difícil fazer uma colocação nesse sentido. É leviano fazer uma colocação nesse sentido. Porque quando existe um aumento de imposto, a prefeitura, todos os gastos que ela tem aqui, ela sobe junto. Né? E em um determinado momento, alguns desses gastos você tem até impossibilidade legal de cortar. Como, por exemplo, o salário do funcionário, o princípio da irredutibilidade salarial. Então, por isso que a gente lutou tanto lá atrás, né? E nossos posicionamentos são claros na Câmara Municipal, para que as legislações que foram aprovadas, que geraram um aumento abusivo de imposto na cidade, não fossem aprovadas. Quer seja porque eram, no nosso entendimento, inconstitucionais, quer seja porque, na prática, inviabilizava, às vezes, a atividade do comerciante, do empresário. Quantas pessoas me procuraram dizendo, eu estou indo para a cidade vizinha aqui, porque não dá para aguentar a carga tributária que mais. É uma preocupação muito grande que a gente tem. Mas a gente tem proposta para isso, sim. Uma nossa, de 2013 ainda, que dialoga com a questão da sustentabilidade, é criar o que a gente chama de PTU sustentável. Desde 2013 a gente apresentou isso na Câmara e até agora não foi nem aprovado, muito menos implementado. Então é o seguinte, conceder descontos no IPTU para pessoas, para o comércio, para indústrias que adotarem práticas sustentáveis nos seus imóveis. Graças a Deus está chovendo agora enquanto eu estou dando entrevista. Né? A captação de águas pluviais, o reuso dessas águas, poderia conceder um percentual de desconto no seu IPTU. Manutenção de áreas permeáveis no seu imóvel poderia conceder mais um percentual. Por quê? Se você tem uma área permeável no seu imóvel, você contribui com o sistema de captação de águas pluviais de todo o município, pode, no fim do dia, evitar um alagamento. Se todo mundo deixar uma áreazinha ali, ó, eu estou contribuindo com a drenagem do município, ajuda bastante. Uso de energia solar, energia fotovoltaica, aquecimento solar, tantas outras práticas que podem gerar sustentabilidade, né, efetivamente, deveriam ser incentivadas pela administração por meio de incentivos, né, vamos dizer assim, fiscais. Né? Então a gente acredita muito nisso, é uma proposta que a gente tem, e dependendo de como caminhar a economia, nós vamos conseguir implementar. É isso aí. Tem duas questões para a gente finalizar. Uma é segurança pública. A gente viu um investimento pesado com a Muralha Digital, com o GGI, que é a União das Forças de Segurança, Segurança Pública e Judiciário, inclusive. Como é que vocês enxergam a segurança? Se pretende dar continuidade ou tem algo a ser aprimorado? Sempre tem algo para ser aprimorado. A cidade caminhou bem na questão da segurança pública. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Isso está na Constituição. E quando fala responsabilidade de todos, tem um programa muito legal que já é executado na cidade e que pode ser fortalecido, deve ser fortalecido, que é o programa Vizinhança Solidária. Né? Em que os próprios bairros, os próprios cidadãos se incumbem de monitorar, né, a região, a rua. Opa, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Grupos do WhatsApp hoje facilitam muito essa questão da conversa, da interligação, antecipam uma situação, às vezes, para as forças policiais. Então, fortalecer esse programa é importante. O GGI, sem dúvida nenhuma, funciona muito bem, agrega, cria um corpo efetivo muito maior, e a gente vê uma sinergia muito grande no trabalho das forças policiais no nosso município. Isso deve também, obviamente, ser dado continuidade a esse programa e, na medida do possível, aprimorado. A questão da muralha digital, a gente está falando diretamente de tecnologia. As melhores polícias do mundo, os melhores sistemas de segurança pública do mundo são aqueles que são melhores aparelhados em termos de tecnologia e informação. É um investimento contínuo que deve ser feito. Né? A muralha digital é excelente. Expandir esse sistema é algo que nós gostaríamos de fazer e faremos se a disponibilidade orçamentária assim permitir, justamente por conta dessa questão que a gente vive da pandemia. Então, fundamental a gente ter esse entendimento e investimento em informação e tecnologia. Falar uma questão correlata, na minha opinião, né, que é a questão da cultura. Segurança e cultura, de certa forma, elas acabam se cruzando. Né? Como é que fica Cinitá e Casarão Júlia Ferraz? Cinitá precisa terminar a obra. Parece simples o que eu estou dizendo, mas há quanto tempo já foi iniciada a reforma do Cinitá e simplesmente não foi entregue? É algo que, no nosso entendimento, é inaceitável, a população clama por isso, e hoje existe um movimento muito forte na área cultural, que para mim era algo tão claro, né, de manter a destinação do Cinitá como ele sempre teve na sua história.
né, sem ter nenhuma alteração de destinação de funcionalidade. Então, não será uma prioridade a conclusão e entrega dessas obras e equipamentos públicos para a cidade. Principalmente nessa questão da área de cultura, manutenção do centro de convenções, que muitas vezes sofre com questões que é falta de cuidado, falta de um olhar mais atencioso por parte da administração pública. Casarão Júlia Ferraz não é um imóvel próprio do município. De fato, o diálogo com os responsáveis, com os proprietários, quem tem esse dever, com o apoio do município, pode, sem dúvida nenhuma, redundar em ganhos para a cidade. Até porque dialoga com o turismo. Né? A gente estava falando disso, sem dúvida nenhuma. São atrativos que a gente tem para trazer para a nossa cidade. A própria cultura, com um roteiro cultural vivo, pujante, traz turista para a cidade. A gente sabe como isso é importante, como isso funciona. É a sustentabilidade, é transversal. Tudo se conversa e tudo contribui para o crescimento ordenado do município, geração de emprego e renda para a nossa cidade. É isso aí. A gente vai chegando ao fim da nossa conversa, nós temos 30 minutos, né, desse programa sobre as eleições 2020. A gente agradece muito o aceite do Daniel para estar aqui conosco, né, e a gente volta a qualquer momento com uma nova entrevista. Queria deixar um espaço aberto para você utilizar um minuto para falar um pouco sobre sua proposta, sobre suas possibilidades, né, daqui para frente. Agradeço muito a oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigado pela presença. Fico muito feliz de poder bater esse papo. A gente tem bastante ideia interessante para a nossa cidade, alguns projetos que nós apresentamos na Câmara, aprovados que ainda não foram implementados. Convido você a entrar nos nossos canais de redes sociais, consultar o nosso site, danielmartini.com.br, tem nosso plano de governo. Plano de governo em linhas, obviamente, principiológicas, genéricas, mas a partir da próxima semana a gente já tem um material próprio de campanha, uma revista digital, também teremos um material expresso, colocando todas as nossas propostas de forma bastante clara para a população e responsável, né? Assumindo um compromisso de trabalho, de gestão, aquilo que é possível fazer, sem dúvida nenhuma faremos, mas sem prometer nada que a gente realmente não tenha a certeza que possa ser entregue para a população. É isso aí. Muito obrigado. Fique com a gente. Entrevista com os candidatos a prefeito de Atibaia. Jornalismo sério, com o intuito de levar a você as informações de todos os candidatos. Patrocínio Unifat. Graduação Smart, Estudo Inteligente. Vestibular 2021. Inscreva-se já. Provas dia 30 de novembro.